noite! Hoje a gente está aqui com o nosso blog, Manu e Cacá, e a gente vai falar dos 7 pecados. Que são a gula, a avareza, a luxúria, a ira, a inveja, a preguiça e a soberba. Então, começando pela gula, a gula é o quê? É o desejo insaciável que a gente tem de comer. Tipo, então a gente come. E é sempre mais. Isso. A avareza é aquela coisa que algumas pessoas têm de guardar o dinheiro. Então, tipo, ser pão duro, tipo, não querer gastar, essas coisas. A luxúria é aquele prazer, sabe, por materiais e também um desejo muito forte sexual. Sexual, tá aqui. Tá, mas é uma coisa carnal. É, uma coisa que consiste no apego. Isso. Aí tem a ira, que é aquelas pessoas que são, tipo, raivosas, que é uma pessoa descontrolada, que faz tudo no impulso. E a inveja, que é aquilo, tipo, eu tenho inveja de você porque você é mais bonito. Ou quando você quer o que os outros têm, assim. É. Aí a preguiça, acho que todo mundo sabe o que é, né? Aquele que dia é frio, a famosa. É. Aquele dia frio, você não quer sair da cama. Que você fica lá embaixo das cobertas. Diferente do bicho preguiça. Quando você não quer fazer nada, não tem vontade de nada. E a soberba é quando você é tipo uma pessoa arrogante, que tipo, tem muito orgulho de você, mas não é um orgulho bom, tipo, da pessoa metidinha, assim. Bom, mas pra entender direito os pecados, a gente precisa saber das origens. Pra isso a gente chamou a nossa convidada Maria das Origens, que vai falar um pouco sobre as origens dos pecados, como eles são e como eles sempre foram. Vai lá. Boa tarde. Os pecados, eles sempre foram citados na Bíblia, desde que ela foi a primeira vez escrita e também passada adiante. Então, os pecados como as virtudes. A preocupação em colocar, em organizar esses pecados em uma lista e tal, foi no Concílio de Trento, na Itália, em 1545 e 1566. Foi convocado pela Espanha pelo rei Filipe. O objetivo do concílio era fixar com clareza os dogmas da Igreja Católica, porque ela estava muito preocupada com o avanço do protestantismo. Obrigada, Maria das Origens. Foi fundamental a sua explicação pra gente, pro nosso entendimento. E agora a gente vai falar um pouco sobre o pecado na Idade Média. Eles estavam muito presentes, mas as pessoas, os fiéis, eles estavam cada vez mais praticando diariamente e tal, mas desvalorizando, assim, não dando tanta importância. Mas, então, o que acontecia é que a igreja estava perdendo muito dos seus fiéis, não só porque todos estavam cometendo pecados, mas também por vários outros motivos, como o surgimento do renascentismo, do racionalismo, várias outras coisas. Que estavam influenciando e meio que deixando os fiéis meio confusos, não sabendo muito em quem acreditar. Então a igreja teve que partir para uma inovação para atrair os fiéis e tipo, continuar com tudo isso. Dando aquela importância, para ver se eles iam dar aquela importância que eles estavam dando antes. Então eles criaram a carta de indulgência, que fazia com que os pecados fossem absolvidos e que eles se confessavam e logo depois compravam essa carta. E isso significava que eles iam para o céu. Porque eles tinham uma grande preocupação. Só que na verdade eles não iam, né? Quer dizer, a gente não sabe de nada disso. Depende da crença da pessoa, mas no caso eu não acredito. Você acredita? Bom, não interessa, mas o que importa é que na época era tudo que eles acreditavam. Que eles acreditavam e que todos queriam. A igreja era verdade. Era verdade pra eles. Então o que importava é que eles iriam pro céu e era isso que todos queriam. Então eles compravam essa carta e isso fazia com que eles fossem pro céu. A salvação era fundamental. Porque se pecando, eles iriam tecnicamente pro inferno e não era isso que eles queriam. Não dava pra ter uma vida sem pecar. Porque os pecados são assim, atraentes, todo mundo acaba pecando. Então esse foi um grande problema da época, que todo mundo foi isso, enfim. E agora, só que na época, um grande pecado era a usura, que era muito praticada pelos
pelos grandes proprietários, assim, pelos senhores, e pelos judeus, e agora a gente vai falar com um especialista ali, o judeu. Opa, obrigado. Então, eu vim aqui falar que dentro dos pecados que a igreja condenava, na Idade Média, o pecado mais presente, que estava presente no comércio, é a usura, feita muito pelos judeus e condenada pela igreja. Ela se baseia na cobrança de juros excessivos ao empréstimo de dinheiro, feita prioritariamente e majoritariamente pelos judeus. A igreja falava que não podia se fazer a usura por duas coisas principais. Quem fazia a usura ganhava por um tempo que não lhe pertencia. E 2, está escrito na Bíblia, no Gênesis, capítulo 3, versículo 19: comerás teu pão com o suor do teu rosto. E os judeus estavam ganhando dinheiro através do dinheiro sem teu suor, entendeu? Então, era muito condenado e não podia. Além disso, eles exploravam pessoas que estavam sem dinheiro. E isso também era visto como um pecado, uma sacanagem. Valeu. E agora, para finalizar, a gente vai falar um pouco sobre os novos pecados, que são os pecados que estão sendo lançados pela igreja agora, assim, recentemente. a sociedade não está mais considerando, assim, levando em conta os outros pecados. Não tá... Porque eles não estão tão adaptados à realidade de hoje em dia. Por isso, a Igreja Católica está criando os pecados, apresentando outros pecados. Está condenando, né, certas atitudes como pecados agora. Isso, para a sociedade, ver se a sociedade se interessa mais. E são as coisas que estão acontecendo hoje e que estão afetando o mundo, as pessoas de certa forma, e que então a igreja está querendo condenar isso para se tornar um pecado e para também evitar, né? evitar. Os fiéis. Um dos exemplos que a gente tem aqui é a manipulação genética, o uso de drogas, a desigualdade social e a poluição ambiental. Esses são alguns que eles foram listados recentemente. E é isso, para finalizar, é isso que a gente fala, que é bem importante saber, né? Que até hoje os pecados estão presentes. E eles estão sendo alterados. Mesmo que os antigos ainda estão bem presentes, que todo mundo sabe, dos 7 pecados, não sei o quê, mas atualmente estão